Boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Apenas a nível de informação, a gente está usando máscara também, está devidamente guardada, tá bom? Mas está aqui. E eu quero pedir para você que você se cuide, que você tome os devidos cuidados necessários para que Deus, por sua graça e misericórdia, unido à nossa prudência e vigilância, faça tudo o que Ele tem que fazer nesse tempo e nos ensine, como povo de Deus, aquilo que é sua vontade perfeita. Quero orar com você e pedir para você fechar os seus olhos para nós continuarmos ouvindo o Senhor através da sua palavra agora. Então, feche seus olhos, vamos orar. Eterno e bom Deus, nós te louvamos por esse tempo onde nós nos reunimos e com o nosso coração alegre nós celebramos o teu glorioso nome. Nós lembramos da tua fidelidade, do teu cuidado até aqui, também do teu consolo, porque os tempos não são tempos fáceis. Estamos vivendo dias difíceis, mas em tudo o Senhor tem sido conosco. Como diz a sua palavra, nós temos vivido e experimentado a tua bondade, o teu cuidado, o encorajamento, o fortalecimento, a renovação que vem do teu Espírito, aquela paz que excede o entendimento diante de um caos que o mundo está vivendo. Senhor, nós queremos te louvar e pedir que nesse momento o Senhor abra os nossos ouvidos, não apenas os nossos ouvidos físicos, Pai, mas o nosso ouvido espiritual também, para que a gente possa compreender um pouco mais da Tua palavra, aprender do Senhor, receber o Teu conselho, a Tua direção, sermos nutridos por Tua palavra. É isso que nós pedimos, enquanto vamos ministrando, que o Teu Espírito Santo vá tocando a nossa mente, nos trazendo clareza, entendimento, o nosso coração seja aquecido pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, e nessa ação do Teu Espírito, a gente saia daqui abençoado para mais uma semana. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre a importância de conhecer a Deus. E como é que isso se dá? Qual é a fonte de conhecimento de Deus? E tentar de forma muito prática aplicar isso para o tempo que nós estamos vivendo, contextualizar nos nossos dias. É evidente que a gente não consegue conceber Deus com a nossa mentalidade pequena, finita, imperfeita. Por mais inteligente que o indivíduo possa ser, Deus está além, Ele transcende tudo e absolutamente todos, tempo, espaço. Não há como compreender Deus na sua totalidade, mas Ele deixou na sua palavra relatos e interações na história, na narrativa bíblica, que nos dá vislumbres de quem Ele é, quem é essa pessoa chamada Deus, e como esse conhecer a Deus, como compreender um pouco o Senhor na medida que Ele mesmo vai se revelando para a gente, como isso gera um impacto profundo, um impacto poderoso, vigoroso no coração e na vida daqueles que se dedicam em conhecer ao Senhor. Então, só lembrar aqui, são alguns textos bíblicos, eu proponho mais essa lembrança, trazer à memória verdades bíblicas, para que a gente possa sair daqui de fato edificados, abençoados por Deus. Então, como é que a gente é salvo? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Como é que nós somos limpos na nossa vida? Vocês são limpos por meio da palavra, João 15:3. Como é que nós somos libertos? Nós somos libertos pela palavra. Conhecereis a verdade de Deus, sobre Jesus, e seremos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos curados pela palavra, Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor a sua palavra e os curou de uma ferida que era mortal. Perceba que tudo está relacionado com a palavra. Como é que nós somos transformados? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de compreender perfeitamente qual é a vontade de Deus para a sua história, para a sua vida, para o seu dia a dia. E aí você vai constatar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como é que eu sofro essa transformação?
Quando eu vou para a palavra, desejando conhecer mais a Deus, orando, tendo no coração essa fome e esta sede, e à medida que eu vou lendo, eu vou substituindo mentalidades humanas, percepções próprias, dados, fatos da nossa história pela ótica de Deus, que está descrita na sua palavra. Como é que nós vencemos? Nós vencemos pela palavra. Apocalipse 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Por que é que é importante conhecer a Deus? Bom, porque conhecer a Deus traz para a gente a realidade de quem é o ser humano, do que é de fato a vida. Qual a razão da nossa existência? Por que é importante nós conhecermos como cristãos, como filhos de Deus? Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Existe um propósito, a fim de anunciar, falar, compartilhar, descrever as grandezas deste Deus, mas só é possível se eu conhecê-lo. Por que é importante, como filhos de Deus, nós compreendermos de fato a palavra e não aquilo que eu acho que a palavra está dizendo? Porque quando nós somos chamados igreja, ela existe por uma razão, para ensinar todas as coisas que vos tenho falado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que evangelho? Que boa notícia é essa? Não sei, não desconheço, não faço ideia. Então eu deixo de cumprir o propósito como igreja, eu deixo de ter os benefícios do conhecimento da palavra de Deus. Por que é que nós precisamos conhecer a Deus? Precisamos conhecer a sua palavra. Porque está dizendo Pedro em sua carta que quando pedirem razão da nossa esperança, sobretudo num tempo como esse, nós temos que saber explicar. Tem que fazer sentido. Isso tem que ter uma lógica. Por que eu preciso aprender sobre Deus? E aprender sobre Deus é aprender da palavra, porque a palavra fala sobre Deus. Porque também é uma prescrição bíblica crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Qual é o problema? Que às vezes somos religiosos, mas não conhecemos Deus. Às vezes somos frequentadores ou temos até uma medida piedosa de fé e de prática religiosa, mas nós de fato achamos que conhecemos a Deus. É interessante que Mateus 7, 21 e 23, até o versículo 23, vai dizer assim, que nem todo que diz Senhor, Senhor, um discurso que parece de alguém que crê em Deus, que confessa Jesus como Senhor, é garantia de entrar no céu. Como assim, pastor? Vai ler depois. Mateus 7, 21 até o versículo 23. Nem todo que discursa, que fala, que parece ser de fato um religioso, alguém cristão, salvo, redimido em Cristo Jesus, de fato tem garantia de estar no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aliás, corremos atrás do vento, procurando uma forma de sentido para a nossa breve existência, dos seus, 70, 80, 90, 100, 120 anos que seja. Mas a gente corre atrás de algo que está aqui. E no final a gente percebe que trabalhamos, que nos esforçamos e que não valeu a pena. Porque não trouxe o senso de realização que só Deus, só o conhecimento da palavra de Deus pode gerar. É interessante que Jesus, no seu ministério terreno, ele não fez outra coisa a não ser dedicar-se ao ensino, ensinar aos de dentro e ensinar aos de fora, proclamando: as portas dos céus estão abertas, é possível voltar para Deus. A boa notícia é que a inimizade que existia entre o homem condenado e Deus santo, perfeito e justo, aquilo que separava caiu, um novo e vivo caminho está aberto. E todo aquele que crê com o coração, confessa com os lábios, aquele que de fato se submete, aquele que invoca o nome do Senhor, será salvo. A boa notícia tem a ver com conhecer reino de Deus, conhecer Deus, saber o que de fato é o Evangelho, essa boa notícia. O príncipe da paz
veio para dizer ao mundo que estava em pé de guerra, dizendo: Deus proveu uma forma e um meio de resolver isso. E vocês não serem mais condenados, não serem mais escravos, antes serem filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus dedicou-se a esse ensino e ele mesmo disse: examine, pois, as Escrituras, porque elas de mim testificam. O mesmo Jesus, João capítulo 5, acabei de citar, capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: e essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, falando sobre Deus, como único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Vida eterna está relacionada a conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. Filipe, um dos alunos de Jesus, caminhou com Jesus em seu tempo aqui na terra. E quando Jesus estava preparando seus alunos para ir aos céus, morrer e ir embora, nesse momento de transição, Jesus diz assim: eu estou indo para a casa do Pai. E Filipe, que andou com Jesus, que viu milagres tremendos, maravilhosos, coisas impactantes, disse: ô Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe: como assim, meu amigo? Você perdeu o juízo? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Qual é a forma de nós conhecermos Deus? Olhando para Jesus, conhecendo a palavra de Deus. Como é que eu faço para ter esperança? Como é que eu faço para estar animado, encorajado nos momentos mais difíceis? Por meio da palavra de Deus. Ela é esse combustível que nos anima, que nos encoraja, que consola, que lembra para a gente realidades que vão além de terra, Brasil, São Paulo, Araçariguama. Há um reino e uma eternidade que nos espera. E lá, ainda que a gente chore aqui, ainda que a gente tenha muita dificuldade aqui, lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas como é que eu sei disso? Está na palavra. Mas eu preciso me dedicar, eu preciso buscar conhecer ao Senhor. E conhecer a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra conhecer, o verbo conhecer, ele tem vários significados, vários desdobramentos, que pode sim ter uma ideia de percepção sensorial, traz a ideia de apreensão intelectual, capacidade de reter informações e fatos, ter um juízo discriminativo, saber, considerar. Isso também é conhecer, mas quando se trata sobre Deus, não é nada que esteja a ver com a sua mente. Vai além disso. Quando se fala de conhecer a Deus, não é algo enraizado no intelecto, na atividade mental. Não. Não tem a ver com a sua capacidade de leitura, interpretação de texto e argumentações. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, tem a ver com algo mais experimental, algo que está envolvido emoções, algo que tem a ver com contato, com intimidade, com preocupação, reciprocidade, parentesco. Conhecer a Deus é relacionamento. Deixa eu te perguntar, você conhece o presidente do Brasil? Ah, sim, eu conheço. É um senhor assim, que aparece na TV de vez em quando. De vez em quando acerta, de vez em quando fala algumas coisas que, ao meu ver, não é tão... Você conhece ele? Não, você não conhece. E é assim que muitos, ainda que religiosos, ainda que frequentadores de uma igreja, tratam Deus. Perceba, um homem que recebeu de Deus um relato extremamente positivo. Satanás aparece diante de Deus, e Deus falando com ele. De onde você vem? De percorrer a terra. Você estava na terra? Você viu o meu servo Jó, homem justo, fiel, temente, que se desvia do mal. Pensa no currículo desse camarada sendo dado pelo próprio Deus ao diabo. Mas quando as coisas apertaram, quando as coisas ficaram difíceis, esse camarada que recebeu uma aprovação e um testemunho de sua vida, de sua caminhada, do seu temor a Deus, esse camarada também
acha que conhece Deus e começa a fazer perguntas. São para lá de 30 perguntas. Entre elas, alguém conhece o endereço de Deus, por favor? Porque eu quero ir bater na casa dele para tirar a satisfação. Como assim eu estou sofrendo o que estou sofrendo, sendo alguém tão bom? E Deus decide um encontro com Jó. Jó, já que você é o cara, fica de pé e responde as perguntas que eu vou lhe fazer. E começa, onde é que você está? Estava onde eu criei todas as coisas. Quem foi que ensinou as aves a voarem? Deus dá um show. Naquelas perguntas, atestou-se a ignorância de Jó sobre Deus. Pois ele, no seu devido lugar, e ele conclui, depois de não responder absolutamente nada, Jó faz 30 perguntas, Deus faz mais de 60 perguntas. Já que você é inteligente, já que você é esta pessoa que você considera ser, e ele diz assim: põe a mão na boca, porque falei de coisas que eu não sabia. Eu te conhecia a partir de relato dos outros, de ouvir falar, mas foi no sofrimento, foi na adversidade que eu fui refletindo, foi no contato, no relacionamento com o Senhor, que eu sei. Eu te conhecia de percepções dos outros, agora os meus olhos te veem. É depois disso que as coisas mudam na vida de Jó. Perceba que não tem a ver com tempo, não tem a ver com prática religiosa, tem a ver com relacionamento. E o que me chama a atenção é que a nação de Israel, o povo que Deus escolheu, sofre. Oséias capítulo 4, verso 6, você deve lembrar: o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, conhecimento. E olha só como é severa, como é dura a palavra de Deus com relação ao povo que ele fez uma aliança. Perceba a gravidade do não buscar conhecimento de Deus. Como isso é sério. A nação de Israel, que tinha a vocação de comunicar, de compartilhar Deus para as outras nações, de forma que todos pudessem glorificar e se render a Deus, eles rejeitam. A nação é dividida, questões políticas, econômicas, faz a nação dividir em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos, Reino do Sul, 2 tribos. Essa grande nação nasceu a partir de uma família, 12 filhos, por isso essa divisão, 10 e 12. E no sul, o profeta Oséias, usado por Deus, está dizendo: está vendo o caos no Reino do Norte, invasões, levando aqueles que são os escolhidos por Deus como escravos. Acabou-se o Reino do Norte. E o profeta Oséias está dizendo: está vendo? Olha lá, o resultado. Meu povo sofre e perece porque lhe falta conhecimento, entendimento da minha vontade, da minha proposta para eles. E aí ele completa a frase que no geral a gente não lê. Essa parte a gente até conhece, mas ouça Deus dizendo ao seu povo: porque tu rejeitastes o conhecimento, não foi Deus, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote, não sirva ao meu propósito. E visto que tu te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias capítulo 6, 2 capítulos para frente, o profeta, depois de falar e de mostrar a importância do conhecimento, ele diz o seguinte: então conheçamos, vamos buscar Deus, prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o dia, tão certo como a chuva cai, Deus se revelará a nós. Aqui há uma ação dupla: eu que desejo, eu que busco, eu que me esforço, e o Deus gracioso que se dá a conhecer. Perceba o texto e as consequências, os desdobramentos de nós não priorizarmos conhecer de fato o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 9, ainda falando sobre conhecimento, versículo 23 e 24, ele diz: do que se vai orgulhar o homem?
Não se orgulhe o sábio da sua sabedoria, não se orgulhe o forte da sua força, não se orgulhe o rico da sua riqueza. Antes, se é para ter orgulho de alguma coisa, orgulhe-se em me conhecer. Por quê? Porque faz toda a diferença conhecer a Deus. Muito mais do que sabedoria humana, muito mais do que força e riqueza, mais precioso do que tudo isso é conhecer Deus e a sua palavra. Paulo, ao seu jovem discípulo Timóteo, diz: olha, ninguém desrespeite pelo fato de você ser um cara novo. Paulo mandou Timóteo cuidar de uma igreja numa cidade chamada Éfeso. Lá já havia pastores muito mais velhos que ele, gente mais vivida de serviço. E Paulo diz assim: olha, Timóteo, ninguém te menospreze, te despreze pelo fato de você ser jovem. Aplica-se ao ensino, ao conhecimento, viva aquilo que você está aprendendo, cuida de você mesmo e da verdade de Deus, assim você salvará a tua própria alma e a todos os que estão ao teu redor e que te escutam. Perceba a importância de conhecer Deus. É um benefício que não para só em mim, ele extrapola, ele vai além, abençoa quem está ao nosso lado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque como homens nós às vezes repetimos comportamentos como o que nós vemos em Gênesis 3. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, mostra para a gente que o Deus Criador cria todas as coisas e tem uma repetição, tem um ritmo. E Deus cria algo, ele vê que aquilo fica bom e ele diz: e viu Deus que ficou bom, e Deus descansou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, mesmo ritmo. Mas no capítulo 1, versículo 27 e 28, diz que Deus interrompe isso, para tudo, ao criar o ser humano, ao criar a mim e a você. Deus para com o ritmo, quebra essa cadência. Deus desce na terra e fala com o ser humano, fala com o homem. Por quê? Por que Deus faz isso? O que esse indivíduo chamado ser humano tem de tão especial que faz Deus interromper o seu trabalho, parar o seu ritmo? Deus não estava preocupado com concluir logo todo o projeto. Havia alguma coisa alguém chamado homem, que faz Deus parar, descer à terra e vir falar com o ser humano. Por que isso? Tem a ver com conhecimento. Porque quando nós somos criados para sermos dependentes da revelação, da comunicação de Deus. Imagina que tudo estava pronto, tudo estava criado. Aí cai de paraquedas um ser pensante no meio de um monte de coisas. Ele ficaria perdido. Exatamente como nós o sentimos às vezes. Deus para e diz quem Ele é. Você é Adão. A tua origem é o pó. Mas eu te criei para ter relacionamento com você. Olha, a minha proposta para você, Adão, é que se a gente caminhar assim junto, nessa pegada, você e eu te ensinando, você aprendendo, se submetendo, a coisa vai ficar boa. Você vai continuar vivendo nesse lugar chamado paraíso, lugar bom, lugar de prazer, lugar de satisfação, chamado Éden, porque é isso que significa Éden. Nós fomos criados assim. Nós somos criados como seres dependentes do Deus que nos criou, dizer, ditar, trazer para a gente as verdades de quem nós somos. Por que é que Ele nos criou? Qual a razão da nossa existência? Nós somos criados para isso. Nós somos criados como seres que dependem de Deus nos dar a direção. E o que acontece no Éden? Há uma proposta satânica, maligna, diabólica, que diz para o homem: você não precisa de Deus. Ficar esperando Deus te falar, Deus dar ordens para você, você é louco? Que isso? Você não vai morrer coisa nenhuma não. Ele está te manipulando. Se você quebrar as regras do jogo, se você romper com os limites que Ele estabeleceu, comendo disso aqui,
porque já havia regras. Faça isso, domine, subjugue, cuide do jardim, mas não faça aquilo. O ser humano foi criado para limites. Ser humano sem limites é como terreno baldio, só junta entulho, tralho que não presta. Deus nos criou para isso. E ali a proposta maligna é: olha, você vai ser conhecedor do bem, do mal. Você não precisa de Deus. Você julga, você mesmo legisla contra ou a favor das suas preferências. Não espere Deus ditar. Não espere o seu senso de propósito vir de Deus. Assuma a caneta da sua história e escreva você mesmo a sua história. Consequência? Primeiro, algo quebra dentro do ser humano e ele sente medo. Algo que nunca existiu passa a existir. Emoções disfuncionais. Segundo aspecto, ele foge de Deus. Aquele que era fonte de prazer, de relacionamento, ficar aguardando toda a viração do dia. E aí, Adão, o que você fez hoje, meu filho? Deus não sabia? Deus não viu? Deus não ouviu? Era para dar o prazer da presença, da companhia, do diálogo, do relacionamento. Expressar cuidado, atenção. Deus desce no Éden. Onde está você, Adão? Senhor, fugi, me escondi. Todas as vezes que você e eu, não importa as circunstâncias, quer seja no Éden, na Babilônia, quer seja em Araçariguama, no seu local de trabalho, todas as vezes que você decidir, eu decidi caminhar segundo nossas próprias preferências, o caos vai acontecer na nossa vida. E começa sempre aqui dentro. Deus, que é fonte de contentamento, de vida, já não existe mais para a gente. Para por aí não. Num casal, o conflito relacional, social já se estabelece. O teu desejo será para o teu marido, você vai conduzi-la. Aqui já começa o caos. Tudo por quê? Porque conhecer não é suficiente, é preciso praticar. Como seres humanos fomos criados para receber de Deus a direção. Como seres humanos nós somos criados diferente de todos os animais. Por quê? Porque como Deus nos cria para receber dele revelação, direção, conselho, Ele nos cria com capacidades diferentes dos animais. Inteligência, vontade, raciocínio, memória. Nós somos criados para sermos receptores. Então nós sempre estaremos buscando informação. Sempre estaremos buscando. A gente sempre vai procurar, porque fomos criados para isso, para receber. Receber porque não há em nós fonte autoexistente, autossuficiente. Está fora. E aí pode ser esse fora: trabalho, dinheiro, poder, status, bens, riquezas, para que faça sentido. Não vai fazer. É correr atrás do vento. É preciso voltar para Deus. É preciso voltar a beber da fonte de água viva, que gera na gente um rio. É preciso voltar. Nós fomos criados para receber do externo, de Deus, valor, significado, propósito. Quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amado por quem me criou. Isso está aqui dentro, não é definido pelo externo. Não é definido por pessoas ou por situações. É por isso que eu posso estar contente em todo o tempo. Por quê? Porque existe uma fonte aqui dentro que jorra para a vida eterna e não depende. Por isso que Paulo e Silas na prisão apanharam, humilhados, presos, e os caras estão cantando: quão grande é o meu Deus. Por quê? Como pode alguém fazer isso?
Como pode Paulo, um cara, estar preso? O cara que mais viajou no Novo Testamento, o maior plantador de igreja, maior missionário, maior teólogo, maior mobilizador de missões na história da igreja primitiva. O cara está preso e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos, porque não é o externo. Aqui dentro eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho crido. Sentimento de valor, de propósito. Em nada tenho a minha vida como precioso, contanto que eu cumpra o propósito da minha existência. Então, morrer ou viver, que seja para a glória de Deus, e eu estou no lucro, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por um propósito eterno. Meus irmãos, eu não sei como te dizer isso. E eu tenho pessoas da minha família que estão infectadas. Eu estou vivendo as mesmas dificuldades que vocês estão vivendo, em todas as áreas da vida. Mas eu não sei te explicar como. Eu não sei como colocar dentro da sua cabeça, do seu coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade absoluta. Papai está preparando alguma coisa muito boa depois de Covid-19. A embalagem é feia, mas o presente será belo, porque é Deus quem está fazendo e coopera. Talvez a embalagem não seja as melhores, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, glória a Deus. Não sei te explicar isso, como é que isso é dentro da pessoa, mas essa certeza eu tenho, vai ser perfeito, porque tudo que Deus faz é bom, e Covid-19 não vai mudar a verdade sobre Deus, ainda que eu tenha que chorar, ainda que eu tenha que sepultar entes queridos, eu tenho uma certeza, eu me alegro na esperança de revê-los no céu, estar eternamente com Deus. Nós somos criados como dependentes da revelação de Deus, criados para sermos receptores da verdade de Deus sobre nós, sobre a razão da nossa vida. Isso dá para a gente segurança e ao mesmo tempo glorifica a Deus. Nós somos criados para sermos intérpretes. E isso tem a ver também com a adoração. Que adoração não é cantar, não é dançar, não tem a ver com melodia. Adoração tem a ver com interpretação, com conhecimento. Adoração, o sentido mais simples da sua palavra é descrever o que eu vejo. Então, adoração não nasce dentro de mim, não nasce nos seus lábios, na sua mente. Adoração é olhar para Deus e ver e descrever o que você vê. Ele é santo, Ele é justo, Ele é belo, Ele é perfeito, Ele é digno, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Deus gracioso que me amou. Isso é adoração. Mas para isso eu preciso estar olhando para Ele. Nós vivemos porque somos seres interpretativos, nós vivemos de acordo com as nossas interpretações. Porque as interpretações moldam as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas reações. O que eu penso define o contexto, o outro. O que eu penso define Deus. Você não precisa erguer a mão, mas você deve ter no seu grupo de relacionamento alguém que à primeira vista você olhou assim e disse: meu Deus, que bicho nojento. Como é metido esse camarada. Que mulher, nariz empinado. Que fresca. Todos nós temos isso. Não vou abrir o confessionário para não expor ninguém. Aí passa o tempo, a gente vai percebendo, se relacionando e a gente quebra a cara, né? Se torna talvez o melhor amigo, a pessoa que você mais admira, que você mais gosta. Porque aquilo foi só uma impressão, mas moldou a forma de pensar. Perceba que tudo isso também acontece com Deus. Elias, no Monte Carmelo, faz um desafio para provar Deus.
850 profetas dos deuses Baal e Acera, que eram os deuses cultuados pelos reis, pelo casal real, Acabe e Jezabel. E ele, injuriado daquela situação, disse: vamos fazer um desafio. O Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E aí ele propõe esse desafio, é aceito. E Elias, pensa num bicho abusado, porque conhece Deus, fica fazendo piadinha. 850 sacerdotes, líderes daquelas religiões. Vocês devem gritar mais alto. Talvez o seu Deus foi lá na padaria do seu Zeca. Grita mais alto, porque ele saiu. E começa a fazer piadinha. Gracejo. Mas porque Elias conhece Deus, diz: agora é minha vez. Meu irmão, o que me chama a atenção, vai ler a oração desse profeta. Não dá um minuto. Se fosse pensar quantitativamente falando, pensa numa oração assim, chinfrim. Tão pequenininha, não tem expressão de grito. Oh Deus! Não é nada tão assim. Mas o bicho é tão abusado que ele diz assim: é para cair fogo? O que é o oposto de fogo? Água? Alguém, por favor, me traga um balde de água. E ele pede ali litros e litros de água naquele altar, e ele derrama a água no altar, e não satisfeito, ele diz assim: não, porque eu conheço Deus. Por favor, moço, vem aqui, faz uma vala aqui ao redor, taca água nesse negócio. Conhece Deus. E aí ele ora: Senhor, faz cair fogo do céu, para que saibam que existe Deus em Israel. Bum! A Bíblia diz que o fogo lambeu a água, as pedras. Ficou provado que havia Deus em Israel. Mas porque interpretação é algo que às vezes ela parece que a gente está pronto e não está. Esse mesmo profeta que acabou de ter uma manifestação visível da existência e do poder de Deus, chega para o casal e fica decepcionado, porque o casal não se rende a Deus. E fica com medo desta rainha chamada Jezabel, que diz: esse mesmo horário, o que você fez com os meus profetas, porque eles foram mortos, eu vou fazer com você. Uma mulher disse palavras, ameaçou a vida dele e ele foge. Ele não devia ter fugido de 850 homens e mulheres? Não tem lógica, mas é a interpretação. E aí ele vai para o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, depois de receber de Deus alimento, Deus deu o tempo da indignação dele. Descansa aí, meu filho. Agora vamos papear, vem cá. Vomita, põe para fora o que está acontecendo. Deus, mataram todos os profetas, só fiquei eu. É? Só ficou você? Meu filho, você está se achando a última coca do deserto. Para de besteira. Tem 7.000 que não se dobraram. Você está com medo de quê? Por causa de uma mulher? Mas é a interpretação. É como eu leio o cenário, eu sou conduzido e eu vou reagir, responder a isso. É por isso que a Bíblia nos orienta, que se é para pensar alguma coisa, pensa naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é bom, naquilo que é perfeito. Sature a sua vida com a palavra, com a verdade de Deus. Seja conduzido por ela, não pelo noticiário. Porque se você for conduzido pelo noticiário, você vai surtar. Ou não? Se você for ver os jornais de economia, você entra em depressão. Ouça o jornal de Deus. Ouça a palavra de Deus e seja animado. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós. Planos de paz. Busque conhecer ao Senhor. Não tem a ver com performance. O maior profeta em Israel. Não tem a ver com títulos. João capítulo 3, um mestre religioso chamado Nicodemos chega para Jesus. Jesus começa a falar e dialogar com ele. Se não nascer da água e do Espírito, esquece, meu amigo. Como assim? Você é mestre e não entende essas coisas? Não tem a ver com título, não tem a ver com performance. Tem a ver com buscar de Deus conhecimento que nos humilha e nos faz render diante dele.
tem a ver com entender que nós fomos criados para receber de Deus conselho, direção, revelação. Tem a ver com compreender que eu não sou suficiente por mim mesmo. Eu preciso buscar esse Deus. E esse conhecimento que muda tudo. E não é um acúmulo de informações. São verdades que não informam apenas, mas transformam. Eu quero te convidar a ficar de pé e orar: Senhor, me ensina. Me ensina o teu caminho, me ensina a tua palavra, me ajuda, eu quero te conhecer. A Bíblia diz, João dizendo aos discípulos: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Tem que conhecer quais são. Não dá para servir Deus sem conhecer Deus. E aquele que me ama obedece os meus mandamentos. O Pai o amará e eu me revelarei a Ele. Você quer viver esse conhecimento que transforma? Essas verdades que levam para a vida eterna? Deus está disposto. Ele enviou o seu Filho para nos dar a conhecê-lo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eterno e bom Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós, Senhor, estamos vivendo um tempo onde as nossas emoções e as nossas reações, elas estão bem contextualizadas no momento em que o mundo vive. Então a gente está bem situado, está bem antenado com as coisas daqui, e às vezes nós nos esquecemos das coisas de lá, da eternidade. Às vezes, Senhor, as informações elas são tão gritantes, tão assustadoras, que nós somos roubados da paz que foi prometida para aqueles que são teus. Senhor, às vezes o medo nos paralisa de tal forma que nós não conseguimos conceber outra realidade senão pavor e desespero. Mas a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, porque eles conhecem o Senhor, eles conhecem o teu nome. Então a gente pode ter esperança, a gente pode ter convicção de que no meio de tudo isso o Senhor está construindo uma estrada para a gente segura, firme, sólida, porque o Deus que promete não mente, não volta atrás. Senhor, nós estamos tão presos às realidades do lado de cá, que a gente esquece a verdade e a eternidade que passaremos com o Senhor. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada mente, cada coração aflito, angustiado, desesperado, Senhor, porque está perdendo bens, e isso tem a ver com o seu senso de valor e de significado. Isso está mexendo, Senhor, não apenas com as finanças, mas com as emoções, e tudo está desmoronando. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor sopre o vento do teu Espírito nesse coração, nessa mente, e traga a segurança de que aqueles que estão em Cristo estão firmados na rocha eterna, e que nada nem ninguém pode nos separar, nos arrancar, nos arrebatar das tuas mãos. Tudo está sobre o teu controle. Quando foi que o Senhor prometeu e não cumpriu? Quando foi que o Senhor decretou e não fez? Traz essas verdades ao nosso coração, para que a gente consiga viver a tua palavra. Uma consciência indo para o trabalho, para a escola, aqueles que têm que ir, que precisam sair de casa. Eis que estarei convosco todos os dias. O Covid vai passar, a tua presença nunca passará. E que isso seja suficiente, Deus, para alinhar a nossa mente, as nossas emoções
e as nossas reações, porque as famílias também estão sendo afetadas. É pai, marido, filhos que sofrem, quando na verdade, se nós nos voltarmos para o Senhor, fonte de vida, fonte de contentamento, fonte de paz, nós podemos experimentar os céus de nossa casa. Nós podemos experimentar milagres, manifestações de cuidado na nossa casa. Nós podemos acordar e celebrar o teu glorioso nome, porque estamos alinhados ao conhecimento da verdade de quem o Senhor é, conhecimento da tua palavra. Então a gente pode orar sim nas situações difíceis. E eu quero fazer isso nessa hora. Senhor, olha aí para esse que está enfermo, para esse que está desempregado, que os negócios não estão caminhando bem e parece que tudo vai dar errado, Senhor, porque nós confiamos, porque nós conhecemos o Senhor, nós nos voltamos ao Senhor e pedimos misericórdia, socorre. A tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Olha para essa pessoa que está aflita, desesperada, Senhor, cansada, sobrecarregada, com medo. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja inundado do teu amor, da graça, da luz, da paz, que ele seja saturado com a presença de Cristo Jesus na mente, no coração, dentro de casa, e ele possa descansar seguro de que talvez a embalagem seja feia, mas aquilo que o Senhor está preparando será tremendo, será glorioso, e nós vamos render graças, honra, glória e louvor ao teu nome. Queremos viver isso, Senhor. Então ensina-nos a tua palavra para guardar no nosso coração e não pecar contra o Senhor, não ser roubados da verdade de quem nós somos e quem o Senhor é, não deixarmos de experimentar o Deus que nos amou e que nada, quem nos separará do seu amor que está em Cristo Jesus? A fome, a espada, a morte, a peste? Não, Senhor, nada nos separará do teu amor que está em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, compreender a largura, a extensão, a altura e a profundidade do teu amor, e que isso nos faça voltar para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.